Agora, nós estamos falando sobre várias maneiras de discernir o ensino falso. A primeira maneira que nós aprendemos como discernir o ensino falso é através de entender que muitas vezes tem uma motivação gananciosa por detrás daquele ensino falso, tá? Então desconfia. Segunda maneira de discernir um ensino falso, muitas vezes ele é recheado de sincretismo religioso, tem elementos de paganismo, sal grosso, de amuletos, de objetos que não se encontram na Bíblia. Você não vai encontrar base na Bíblia, nenhuma base para essas coisas, tá? Terceira forma de discernir um ensino falso, O ensino falso muitas vezes é universalista. Pastor, o que é universalista? Está falando de alguma denominação, de alguma igreja? Não, nada disso. Você tem que entender que dentro da teologia e dos ensinos da religião existe o que é chamado o ensino universalista. O ensino universalista ensina o seguinte, que todos no final serão salvos. Tem alguns universalistas que são universalistas que eu diria pagão. Eles dizem toda religião é boa, toda religião leva para a salvação, todos os caminhos levam para Deus. O universalismo pagão é tão combatido pela palavra que qualquer um que conhece a palavra de Deus sabe que o universalismo pagão não é um ensino verdadeiro. Por exemplo, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus mostrou claramente que é só por ele, não é por Buda, não é por Maomé, tá certo? Agora, existem aqueles que também ensinam um universalismo cristão. Eles falam, não, a realidade é que Jesus não morreu para todo mundo. Então, já que Jesus morreu para todo mundo, mesmo que a pessoa não entregue a vida para Jesus, no final ela vai poder ser salva, porque Jesus morreu para todo mundo. Então tem muitos, até intelectuais, no meio do mundo evangélico. Na realidade não são evangélicos de verdade, porque evangélico não é universalista, mas tem muitos que se chamam até de pastores evangélicos, intelectuais, que estão se espalhando muito, e são, lá no fundo, eles são universalistas cristãos. Eles estão ensinando de uma forma muito sutil, mas eles acreditam que todo mundo no final vai ser salvo, porque Jesus morreu, afinal de contas, para todo mundo. Agora, é verdade que se for para ser salvo é através de Jesus. A Bíblia diz que abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual o homem poderá ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Mas a palavra de Deus é muito clara. O apóstolo Pedro, pregando lá no livro de Atos, ele disse, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Se não houver conversão, não haverá cancelamento de pecados, meu amigo. A Bíblia é muito clara. Quem ensina o universalismo, mesmo que seja intelectual, mesmo que use palavras eloquentes e bonitas, é heresia. É um ensino falso. E o pior, está enganando muita gente. Muita gente pensa que pode ficar vivendo do jeito que quiser viver, cheio de pecado, sem seguir Jesus de verdade, e que vai ser salvo no final. Meu irmão, isso é muito sério e muito... Por isso que a Bíblia fala, pode levar à destruição. Olha, existe um versículo na Bíblia, você vai ver, você talvez vai falar assim, isso não tem nada a ver com o que você está falando, você vai entender daqui um pouco. Existe um versículo na Bíblia que, na minha opinião, sobre o diabo, é um versículo muito bom, você vai ver por que eu digo isso. Olha só o que esse versículo diz. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo que as enganava, que enganava as nações, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançadas a besta e o falso profeta. Então é a diabólica como se fosse trindade. O diabo, a besta e o falso profeta. E a Bíblia fala, os três foram lançados no lago de fogo.
Tá? Agora olha o que mais a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, agora no final do versículo. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre, lá no lago de fogo. Tá, é o fim, é o fim para eles. É sofrimento eterno. Para o diabo, para o falso profeta e para a besta. Tá? A Bíblia fala, vão ser lançados no lago de fogo e vão sofrer por toda a eternidade. Só que se você olhar nesse mesmo capítulo, só 5 versículos mais para baixo, meu Deus, para mim, é o versículo mais triste que existe na Bíblia Sagrada. Mas está na Bíblia Sagrada, e nós não podemos negar a palavra de Deus. Olha o que esse versículo diz. Apocalipse capítulo 20 também, só que é versículo 15 agora, versículo 15, olha o que ele diz. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A Bíblia já mostra que o lago de fogo é sofrimento eterno, separação eterna de Deus. E aqui fala, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Por isso que uma vez os discípulos estavam todos empolgados, Jesus, no seu nome, até os demônios se submetem a nós. Isso foi lá em Lucas capítulo 10. Jesus disse assim, olha, não vos alegreis que os demônios se submetem a vocês, mas sim alegreis que o seu nome está escrito no livro da vida. Meu irmão, isso é muito sério, que ensino falso, esse ensino de universalismo. E o pior, muita gente enganada, porque às vezes são pessoas muito intelectuais que falam com linguagem bonita, mas é uma linguagem contrária à palavra de Deus. Eu falo isso com muito amor, com muito carinho. Nós temos que voltar para as Sagradas Escrituras e tirar essa morte da panela. A morte na panela, que está levando muitos à destruição. Quarta maneira de discernir o ensino falso. O ensino falso, muitas vezes, é antropocêntrico. O ensino falso, muitas vezes, é antropocêntrico. Pastor Eibe, o que é antropocêntrico? Antro vem de homem. Quer dizer, antropocêntrico quer dizer o homem, o ser humano está no centro. Não é Deus que está no centro, como no verdadeiro evangelho. O ensino falso, ele põe o homem no centro. Então, agora, não é eu que preciso obedecer a Deus. Não é Deus que tem que me obedecer. Não é eu que sirvo a Deus. Não é Deus que me serve. Eu faço tudo para mim. E muitas vezes as pregações e os cultos são feitas não para adorar a Deus, não para obedecer a Deus, mas para massagear o ego da pessoa. Então é cheio de princípios positivos, de coach. Eu não tenho nada contra coach, mas às vezes as pessoas usam isso em vez da palavra. Em vez da palavra. Então, você tem que saber quem você é de si mesmo. Não é por causa de você estar em Cristo, não. Porque todo ser humano já tem isso. Todo ser humano é dotado. Isso é mentira. A Bíblia fala que todo ser humano é pecador. E que precisa de Jesus, precisa de um Salvador, meu irmão. Precisa de um Salvador, isso que a Bíblia fala. Então o ensino falso, muitas vezes, ele é antropocêntrico. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 16, 17 a 18. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo. Não servem a Cristo. Não estão realmente servindo a Jesus, nosso Senhor, e sim estão servindo o seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Uau, é muito forte isso. Olha o que a Bíblia também diz em Timóteo, nós estamos nos finais dos tempos mesmo. Olha o que a Bíblia diz, 2 Timóteo 3. Ele fala, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas. Egoísta, tá vendo? Não é eu adorar a Deus, não, é Deus que tem que cuidar de mim. Serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, traidores, atrevidos. Atrevidos, tem gente com um ensino, se chamam de evangélicos. Se chamam de evangélicos, mas são antropocêntricos. Eles falam assim, não, se Deus não fizer um milagre, eu também não quero saber dele. Eles colocam Deus na parede. Ou o Senhor faz esse milagre, ou eu vou rasgar a Bíblia. Meu
Deus, que heresia, que religião antropocêntrica. Para com isso. Olha, a palavra de Deus fala o seguinte, olha só o que ele diz, pois os últimos dias serão tempos difíceis, as pessoas serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tá vendo? Deus quer que eu tenha prazer. Então eu vou fazer o que eu vou divorciar. Eu sei que a Bíblia fala que não é para divorciar, mas eu vou divorciar assim mesmo. Porque eu quero casar com uma mulher mais nova. Quero casar com uma mais nova. Vou trocar uma velha por duas novas. Enfim, por quê? Por que as pessoas estão com essa... Sabe por quê? Porque não estão seguindo o evangelho verdadeiro. É um evangelho falso. É um evangelho antropocêntrico. O ensino verdadeiro sempre é cristocêntrico, não antropocêntrico. Não é o homem no centro. É Jesus que tem que estar no centro, meu irmão. É Jesus. Eu acabo pregando, né? Estou sentado aqui só para ensinar e eu acabo ficando empolgado e pregando. Mas Jesus que tem que ser o centro, meu irmão. É Jesus. Olha que a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Diz o seguinte, agora tudo é definido por Cristo. Tudo está incluído em Cristo. Jesus tem que ser o centro de tudo. Jesus não é um Papai Noel. Jesus, tem que fazer isso. Um Deus de controle remoto. Ou o Senhor me abençoa, ou o Senhor eu vou te deixar. Não é você que está no centro, é Jesus que está no centro. Não é Deus que tem que servir você, é você que tem que servir a Deus. A Bíblia fala que Ele tem que ser seu Senhor e o dono da sua vida. Então nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nos entregar a vida a Jesus, Ele ser o nosso Senhor, Ele ser o dono da nossa vida, amém? Por isso que a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, que o caminho da salvação é o que Ele fala? Ele fala, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Olha o que Ele diz, se em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos e com sua boca confessar Jesus como Senhor. Essa palavra no grego é a palavra escrito kurios, pronuncia-se no grego kyrios. Sabe o que significa essa palavra quando o grego fala kyrios? É a mesma expressão que o escravo chamava para o seu dono, meu kyrios, meu dono, meu Senhor. E a Bíblia fala que para você ser salvo, você deve declarar do fundo do seu coração Jesus como seu Senhor, como seu Kyrios. Agora uma coisa interessante, que quando você entrega a sua vida para Jesus, e você se entrega 100% e faz dele o seu Senhor, e você fala, de hoje em diante não sou eu que mando na minha vida, mas é o Senhor que é meu Kyrios, o Senhor que é o meu Kyrios, o meu Senhor. Ele te recebe não como escravo, mas Ele te recebe como filho. E você se torna herdeiro dEle. Mas no seu coração você é filho, mas Ele também não é só seu papai. Ele continua sendo o seu Kyrios, o dono da sua vida.